Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Na aula de hoje vamos trabalhar aqui o estoque de segurança, como é que se calcula esse estoque de segurança, que vem a ser uma quantidade a mais, né, que deixamos em estoque para prever oscilações de demanda, cálculos inadequados ou incorretos, né, variação de consumo, variação das entregas, dos tempos de entrega, né? Então, para que o cliente não sinta esse problema nosso em relação ao controle do estoque, a gente deixa uma quantidade a mais, né, para se houver qualquer problema, o cliente não fique desabastecido, ele nem sinta que houve esse problema aí. Então, esse é o estoque de segurança. Nós vamos aprender aqui hoje 3 métodos de cálculo. O método grau de risco, o método com variação de consumo e ou tempo de reposição, o método com grau de atendimento definido. Então, são esses 3 métodos. Vamos já ver aqui o primeiro, né? O método grau de risco, ele utiliza um percentual que é definido pelo administrador em função da sua sensibilidade de mercado e informações que ele colhe junto ao setor de vendas e suprimentos, né? Como vantagem, tem grande simplicidade no uso e dispensa grandes conhecimentos matemáticos. Na verdade, o gestor de estoque, ele mais ou menos já tem a sensibilidade, por estar trabalhando já há um bom tempo com esse tipo de produto, nessa empresa, nesse centro de distribuição, né, nesse estoque, então ele já prevê que pode acontecer problemas e ele já mais ou menos estipula um percentual que é exatamente esse coeficiente do grau de atendimento, sendo que é esse aqui na fórmula, né? É o estoque de segurança, o C, o consumo médio, normal no período, e o K, o coeficiente. Como é que a gente utiliza ele dentro de um exemplo? Veja bem, uma empresa necessita definir o estoque de segurança de determinado produto que tem uma demanda média mensal de 600 unidades. E, para tanto, o gerente de logística definiu um grau de risco de 35%. Nesse caso, qual seria o estoque de segurança? Então, é muito fácil. Ele definiu, com base nas informações que ele colhe junto aos seus fornecedores, ao setor de vendas, suprimentos, etc., ele estipulou que tem um risco de desabastecimento de 35%. Portanto, quando ele multiplica por 600, que é a demanda média mensal, né, por esse coeficiente que ele estipulou, então nós temos um estoque de segurança de 210 unidades, ou seja, além dos 600, que é o consumo normal, nós vamos ter 210 aí em estoque de segurança para prever possíveis oscilações aí. Esse é o primeiro método. O segundo, nós temos aqui, ele é o método com variação de consumo ou né, tempo de reposição. Ele deve ser utilizado quando há a variação na demanda e ou no tempo de reposição, quando essas variações forem maiores do que os dados definidos. Considera, portanto, como vantagem, né, aqui a possibilidade de atraso na entrega ou aumento de vendas, né, sobre demanda. Está aqui a fórmula, que é o estoque de segurança, que é igual a consumo maior previsto do produto menos consumo normal mais consumo maior vezes porcentagem de atraso do tempo de reposição. Vamos ver como é que a gente usa isso aqui num exemplo prático. Uma empresa, ela necessita definir o estoque de segurança de determinado produto que tem uma demanda média mensal de 600 unidades. Entretanto, o gerente de logística está prevendo um aumento na demanda de 25% e ainda recebeu informações do seu fornecedor que haverá um atraso de 10 dias na entrega do pedido, cujo prazo normalmente é de 1 mês. Qual será, portanto, o estoque de segurança? Então, temos a fórmula aqui, precisamos fazer alguns cálculos prévios para depois abastecer essa fórmula. Nós não temos, por exemplo, o consumo maior, né? E nós não temos o percentual de atraso no tempo de entrega. Então, nós temos que fazer esses cálculos prévios aqui para depois abastecer a fórmula. Como é que a gente calcula esse consumo maior, que é esse aqui, né, para abastecer essa parte e essa parte da fórmula? Então, é 600 vezes 25%, que foi o aumento na demanda. Então, eu já multiplico por 1,25, né, que já me dá os 750 aqui, que é o consumo já aumentado, né? Agora, o percentual de atraso no tempo de reposição. O tempo de reposição normal é de 1 mês e vai atrasar 10 dias, ou seja, 1 mês comercial, 30 dias, vai atrasar 10 dias. Então, 10 dividido por 30 vai atrasar 33% do tempo, 33,3, dá uma dízima aqui.
Então é esse percentual aqui que a gente vai utilizar dentro da fórmula. Abastecendo a fórmula agora, nós temos estoque de segurança igual a consumo maior, que é o 750 que a gente calculou, menos o consumo normal, 600 que foi dado, mais consumo maior vezes a porcentagem de atraso no tempo de reposição. A gente coloca aqui em decimal e não em percentual. Resolvendo essa fórmula aqui, nós temos 400 unidades aqui, que é o estoque de segurança quando vai haver esses dois eventos, a sobredemanda e o atraso na entrega. Mas pode acontecer só um também. Se no exemplo anterior ocorresse somente atraso na entrega do produto ou aumento da demanda, qual seria? Vamos no primeiro aqui. Só o atraso na entrega do produto. Simplesmente, se tem atraso na entrega do produto, essa parte da fórmula aqui seria desconsiderada, seria inútil. Nós trabalharíamos só com essa aqui. Portanto, o estoque de segurança será de 600 vezes o percentual de atraso no tempo de reposição, visto que o consumo maior é igual ao consumo normal. Então, seria 200 unidades aqui, se houvesse somente atraso na entrega do produto. E se houvesse aqui o aumento na demanda sem atraso, né? Então, sem atraso, a porcentagem de atraso seria zero, né? Essa parte da fórmula aqui, ao contrário, seria desconsiderada, a gente usaria só essa daqui. Então, a previsão de 25% ao mais, né, conforme dado no enunciado, seria de 600 vezes 1,25, 750. 750 menos 600 daria um estoque de segurança de 150 unidades, se houvesse somente aumento na demanda sem o atraso na entrega do produto. Então, essa fórmula aqui pode ser utilizada quando houverem os dois eventos simultaneamente, atraso e sobredemanda, mas quando houver cada um individualmente, não necessariamente havendo o outro, a gente pode usar a fórmula também, ela consegue resolver para nós aí esse problema, ok? E vamos aqui para o último método, que é um pouco mais sofisticado. Esse aqui é o método com grau de atendimento definido. Ele se baseia num consumo médio do produto, quer dizer, um consumo histórico, né, durante um período, para atender a essa demanda, né, e precisa se estipular um grau de atendimento, de confiabilidade para o atendimento dessa demanda. A gente tem como vantagem analisar aqui diversos graus, fazer quase que uma simulação, comparar em termos percentuais e financeiros e decidir pelo menor impacto, por não entregar eventualmente todos os produtos quando a gente diminui o grau de atendimento. A fórmula aqui é estoque de segurança igual a desvio padrão vezes um K, que é um coeficiente de risco, que vai estar numa tabela que eu vou mostrar lá mais adiante, né? A gente vai consultar numa tabela. Aqui nós temos um exemplo para mostrar como é que é a aplicação prática. Nós temos aqui um profissional de logística, precisa calcular para o mês de janeiro o volume máximo de vendas do produto principal da sua empresa, que é o alternador automotivo aqui, é uma peça lá de carro, levando-se em consideração o grau de atendimento de seus clientes. Para tanto, ele decidiu organizar as informações disponíveis para então iniciar a sua tarefa. Os dados que ele coletou, estimou, foram históricos de venda do produto em unidades para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Todas essas unidades aqui foram vendidas em todos os meses. E ele estipulou, por tentativa inicial, um grau de atendimento de 90%. Então, como é que a gente vai fazer com essas informações aqui? Bom, nós temos aqui um passo a passo, onde nós vamos tabular esses dados ali que foram dados, precisamos calcular o consumo médio, precisamos calcular o desvio padrão, através dessa fórmula estatística aqui já conhecida nossa, calcular o estoque de segurança e depois o volume máximo de vendas. Então vamos começar a organizar aqui. Lembrando que essa organização nessa tabela aqui, ela é necessária exatamente para abastecer todas essas fórmulas aqui, esse passo a passo aqui, com os números que nós precisamos trabalhar aqui em todas essas fórmulas. Então, a primeira coisa que a gente faz é, de fato, criar essa tabela aqui, onde nós temos aqui todos os períodos, né, que foram dados pelo enunciado do problema, aqui os consumos que foram dados também, somando isso aqui dá 13.200 o consumo no ano. Se eu divido por 12 meses, eu tenho um consumo médio mensal de 1.100 unidades. Eu crio essa nova coluna aqui e repito ele aqui,
né? Eu estou criando essa tabela principalmente para fazer os cálculos prévios e depois alimentar a fórmula do desvio padrão, que já foi dada aqui no slide anterior. Então eu repito aqui para todos aqui esse consumo médio, né, que foi calculado por essa fórmula aqui. E eu faço consumo menos consumo médio, está aqui, menos 100, menos 50, menos 20, 20 positivo, 0, 110. Então essa coluna menos essa dá toda essa série aqui. Todos esses números aqui eu elevo ao quadrado. Você pode observar que isso aqui está lá dentro da fórmula do desvio padrão, né? Esse consumo menos consumo médio ao quadrado. Então, menos 100 ao quadrado é mais 10.000, ou seja, 10.000 positivo. 50 negativo ao quadrado é 2.500 positivo e assim por diante. Toda essa coluna aqui originou-se a partir dessa daqui ao quadrado. Somando aqui, temos 21.400, aqui é o somatório do consumo menos consumo médio ao quadrado. Esse 21.400, ele vai exatamente para essa fórmula aqui, ó, consumo menos consumo médio ao quadrado. Está dentro da fórmula, né? Então, somatório de consumo menos consumo médio ao quadrado, 21.400, que eu acabei de calcular, né? O N, número de períodos, menos 1, isso aqui faz parte da fórmula do desvio padrão, né? São 12 períodos, menos 1, 11. Né? Eu resolvo primeiro a fração aqui e depois tiro a raiz, eu acho o número 44,1, que é o meu desvio padrão em relação àquela série lá. Eu pego a minha fórmula principal, estoque vai ser desvio padrão vezes o K, o desvio padrão eu acabei de calcular, e o K, baseado em 90%, eu preciso consultar ele numa tabela, que é essa daqui. É uma tabela dos valores de K em função do grau de atendimento ou risco. Então, veja, se eu tenho aqui 90% ou 0,90, o meu K vai ser 1,282. Né? Isso para o grau de atendimento. Se eu tivesse trabalhado com risco, ao invés de grau de atendimento, ou eu trabalhar com risco, eu estou fazendo a mesma coisa, porque na verdade o grau de atendimento é o complemento do risco e vice-versa. Então, se o grau de atendimento é 90, o risco é 10. Se o grau de atendimento é 95, o risco é 5. Se o grau de atendimento é 80, o risco é 20 e assim por diante. Então, se eu tivesse trabalhado com risco de não atendimento de 10%, daria o mesmo K. Eu estou trabalhando com grau de atendimento de 90%, dá esse K aqui. Então, voltando lá no nosso cálculo, esse K que eu peguei lá, de 1,182, eu jogo aqui na fórmula, 44 vezes 1,282 dá 56,55, arredondando 57 unidades de estoque de segurança. Pegando a fórmula aqui do estoque, que é igual a consumo menos consumo médio, eu tenho o estoque de segurança, 57 unidades, consumo menos o consumo médio, que eu calculei lá dentro daquela tabelinha lá, né? Vou voltar aqui, ó. Está aqui o consumo médio, né? Então, 57 é igual a consumo menos consumo médio aqui. Eu resolvendo essa fórmula, eu tenho um consumo máximo de 1.157 unidades, ou seja, isso aqui é mais ou menos quanto eu vou consumir de máximo, que é o consumo médio mais o estoque de segurança. Bom, nessa aula aí, aqui de hoje, nós aprendemos, portanto, todas as maneiras básicas de se calcular estoque de segurança. Eu espero que vocês tenham gostado e nas próximas aulas a gente volta aí com novidade. Até mais ver!